Filhos, a 4ª temporada tá no Concept Podcast, totalmente especial, gravado no Rio de Janeiro, com convidados incríveis, grávidas da minha vida, papai, médica importante, aliás, médica de várias grávidas da minha vida, médica esta que está comigo aqui hoje, Vivi Monteiro, que nasceu no interior do Rio de Janeiro, veio pra cá para fazer faculdade, tem 44 anos como eu, minha geração, 40 a mais maravilhosa, é casada também com um médico, tem 2 filhos adolescentes e está hoje, atravessou Ipanema até Barra, demorou mais de 1 hora com sua agenda lotada para participar. Bem-vinda, Vivi. É um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos bater um super papo hoje, não? Super papo, eu quero me divertir. Vamos, garantido. Vamos nos divertir. Garantido. Muito obrigada. Quer dizer, gente, quem não quer do Rio sabe bem. Imagina atravessar o Rio de Janeiro, uma pessoa que tem a agenda lotada. Mais de 5 mil partos já teve na sua história. Respeita a história, né? Vi, muito obrigada. Quero agradecer muito a Cartas, que, aliás, a Cartas deu presente para todos os bebês, né? Das mães que vieram aqui. Falei, ó, pra Vivi não tem como dar bebê, porque ela não tem mais bebê, né? E aí mandaram o presente da Riachuelo. A Cartas é minha parceira aqui. E a Riachuelo é do Grupo Cartas, ou a Cartas é do Grupo Riachuelo. Portanto, ela recebeu um presente lindo carinhoso. Presente. Amei. Gostou? Amei. Coisa boa. Chiquérrimo. Obrigada, Cartas, por essa parceria. Inclusive, estamos fechando essa temporada com chave de ouro com você, tá? Jura? Tô fechando? Sim, você vai fechar com chave de ouro. Que eu falei pra Vivi. Vivi, é uma temática super maternidade, até porque tem a Cartas já me apoiando aqui. Estamos falando sobre temáticas importantes familiares, sociedades e tal. Mas a gente vai se conversar aqui sobre filhos adolescentes, sobre 40 a mais. A gente vai falar outra vibe. E agradeço também a parceria da Criogênese, que é uma clínica muito parceira de células tronco. Ela faz coleta e armazenamento de células tronco em todo o Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Bora conversar? Bora, Bora trocar ideia. Tô pronta. Antes que as mães novinhas que vão ficar querendo saber que, mas Vivi não vai dar uma diquinha de nada? Pra gente não ir direto pro nosso assunto aqui, pra gente se divertir, eu quero que você primeiro fale o seguinte, Vi, com esses 5 mil partos, né? Tipo, mais talvez na sua história. Sim. Né? E toda a tua trajetória, porque você começou lá na base, você era menina também, né? Talvez antes dos teus filhos nascerem, né? Sim, sim. E aí, toda essa trajetória. Então, a Vivi, estudante carioca, Vivi com 20, Vivi com 30, Vivi com 40. Na tua trajetória, primeiro, profissional, qual foi, assim, a tua dinâmica pessoal, a mudança que tu percebeu em você e nas grávidas, com a sua acho ótica? Que a minha virada de chave, não que eu acho de dentro para fora, não que eu tenha mudado na assistência, mas a minha percepção quando eu fui mãe. Então, assim, quando eu senti uma contração, quando eu senti um enjoo, quando eu senti aquela dor lombar, sabe? Em termos de maternidade. E hoje eu vivo uma outra temática, de uma mulher 40 a mais. Então, as oscilações hormonais, né? Todas aquelas questões que começam ali, né? Na fase que antecede, né? A menopausa, climatério. Então, toda essa mudança também eu sinto. Então, eu cuido de mulheres, e sendo mulher, sentir na pele, sabe? Determinados marcos, eu acho que foi uma grande virada. Mas eu acho que a minha primeira gravidez foi uma grande virada. Eu sou uma Vivi antes e uma Vivi depois. Então, sabe quando a paciente, Vivi, eu tô morrendo de dor, tô contraindo... Eu sei, sabe? eu acredito entendo. em você. Então, isso foi... Nunca mais eu falei para uma paciente que uma contração de parto era uma cólica menstrual forte. Porque era o que você achava na teoria. Não. Então, eu acho que passar na pele foi uma grande mudança. Claro. E eu acho que isso foi um grande... Na minha vida pessoal, eu tentar conciliar, talvez, a maternidade, né? O meu trabalho, que é muito imprevisível. Claro. Né? E então, foi, talvez, um grande marco para mim, foi a maturidade que a gente vai tendo com o tempo. Então, eu aproveito cada momento. Eu sou uma pessoa bem intensa. E isso me fez feliz, assim, sabe? E eu tenho a minha profissão, o meu hobby. Você ama o que faz? Amo, sou apaixonada, não consigo enjoar. Eu acho engraçado, muita gente pergunta, Vivi, você não deve lembrar? Me liga, você não deve lembrar. Eu lembro de tudo. E é bem bacana. Ai, que delícia, Vi. Mas, por exemplo, como você disse que você teve a percepção de que quando você sentiu na pele, você teve talvez a empatia ou talvez a sensação real, né? Porque não é nem empatia, é realmente um entendimento. Na pele. Exato. Mas, por exemplo, hoje eu, não médica, mas eu, mãe de adolescentes, eu vejo, por exemplo, as mães de bebês, aquilo que eu fui há 15 anos, você hoje como médica também, você não consegue ter...
talvez um carinho diferente de quando você tá vivendo a mesma coisa? Claro, e muitas vezes eu dou dicas quando eu vejo alguma coisa, assim, olha, né, na primeira semana de pós-parto falo muito sobre o puerpério, aquele primeiro mês, o lidar muitas vezes com opiniões que são bacanas, mas às vezes pode atrapalhar um pouquinho de familiares, né? Então eu acho que eu sempre dou aquela dica, né, vamos observar, tá chorando muito, não tá, como é que tá, né, tá mais atrapalhada. Então a rede de apoio é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque apesar de eu ter tido algumas coisas, eu fui resistente na posição de paciente, sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E hoje, eu numa segunda maternidade, eu pude me exigir menos, fazer mais, talvez, o que eu preconizava para as minhas pacientes. Então, eu sempre vou na dica. E eu falo de uma maneira, talvez, assim, mais impositiva um pouquinho, até porque sabe? você passou a experiência, né? Eu falo porque, assim, eu lembro de mim, na época, 15 anos atrás, você sabe bem, a gente não tinha essa quantidade de informação. Não, jamais. Né? Eu leio aquele livro, O Que Esperar Quando Tá Esperando. E olha lá, né? Tipo isso. E olha lá. Não sabia das coisas, assim, né? Tipo, não sabia nem que o peito doía. Eu não sabia de nada daquilo. Eu passei um perrengue. Eu falava, cara, por que ninguém me contou? Até a minha mãe falava, por que ninguém me contou? Tipo... Mas isso mudou muito a minha assistência. Então, por exemplo, hoje eu resolvi escrever, tentar traduzir para paciente coisas técnicas em como se fossem capítulos. Primeiro trimestre, segundo, terceiro, amamentação, Mas tu mudança. tem um planner? Eu tenho. Legal. E aí eu mando para as minhas pacientes, inclusive os 6, como se fossem capítulos de um livro, e os 6 principais capítulos eu gravei em vídeo também. Show. Então eu falo, olha, não conseguiu ler? Me coloca falando ali, porque você vai absorvendo. Então, sempre você, de forma que ela tem uma base para leituras, para as coisas que as pessoas falam, para os grupos que acabam surgindo. Hoje né? são vários, né? São vários, às vezes acaba até numa competição. Você fez isso, já fez aquilo. Não, tem muito hoje em dia, né, Vi? Pois é. Então, hoje assim, tá demais hoje isso. eu busco orientar, eu tenho uma enfermeira de amamentação, uma enfermeira neonatal no meu consultório, que faz uma consulta com a paciente previamente, uma orientação, uma análise da mama, conversa, dificuldades, cirurgias, enfim. Ela dá um suporte no pós também. Então, eu tento fazer essa rede de apoio. Eu tenho uma fisioterapeuta que fala sobre prevenção de diástase, um trabalho de fisioterapia pélvica. Que legal. Então, assim, o máximo de orientação possível, né? E profissionais, né? Eu acho que hoje tem uma questão multidisciplinar, não é centralizado só no obstetra. Digamos, eu me sinto como se fosse um grande maestro disso tudo, mas eu tenho toda uma orquestra que funciona ao meu redor, inclusive das minhas assistentes. Uma coisa que eu já faço há uns 2 anos, que funcionou super bem, não só o contato comigo que a paciente tem, a gente no modelo brasileiro, o paciente tem um contato geralmente com o médico assistente, que lá fora é um pouquinho diferente. Bem diferente. Pois é. E eu tenho um grupo individual de WhatsApp para cada grávida. Uau. Onde estou eu e 3 obstetras da minha equipe, onde fica como se fosse um call center 24 horas para essas pacientes. Então, para qualquer emergência, dúvidas sobre um creme, um hidratante, uma dica sobre alguma coisa. Porque surgem milhões, coisas né? mais rápidas e momentâneas, né? Onde quem olhar primeiro já responde. Eu acho que isso ajuda. E alguns pais pedem para entrar também. Eu falei, calma, isso vira uma loucura, né? Daqui a pouco eu preciso de psicólogo ali, né? Isso, porque é um momento muito especial, respeito muito isso. Mas foi aos poucos. Eu acho que eu sou obstetra há 20 anos, já como obstetra. Então imagina essa maturidade, né? Profissional, pessoal, o que isso não impacta a vida? Isso. E hoje eu tenho um perfil muito de gestantes que estão muito no mercado de trabalho, optam por engravidar mais tarde, falam muito sobre congelamento de óvulos, adiam um pouco mais essa maternidade. Então, tem uma outra questão envolvida, né? Também. Sim. Então, isso é bem... Para você, talvez não seja novo, mas para mim, essa questão do congelamento de óvulos é muito recente. Eu tenho escutado, assim, talvez já aconteça há muito mais tempo. Né? A própria Cláudia Raia falou que congelou, acho que já faz 10 anos. Né? Assim como a própria célula-tronco, para mim, há 15 anos não era uma pauta, não era uma coisa, eu nem sabia que isso existia. E já, óbvio que já existia. Sim. Né? Tanto que a clínica vai fazer 20 anos, né? A semana que vem. Então, semana que vem não, quando for pro ar já foi. Já fez. Mas, na verdade, os temas, eles acontecem, as pessoas vão tendo acesso e tal. Quando ele chega, talvez, na boca do povo, né? Que aquilo, já faz tempo e a gente nem sabia que ele existia. O que aconteceu em relação ao congelamento, existe uma informação maior e eu estava até num congresso falando sobre isso, a informação deve vir, inclusive, por parte do próprio ginecologista geral, quando a mulher faz 30 anos, mesmo que ela não pense em gravidez, mesmo que ela não fale sobre isso, não seja um projeto, vamos avaliar sua reserva ovariana, como é que tá isso, mesmo para aquela que fala assim, não quero ter filhos. Claro. Ok, mas vamos analisar isso, porque a vida, enfim, pode mudar em 10 anos, né? Vamos fazer um planejamento de uma garantia para você
você. Então, essa análise já deve ser feita muito pelo gineco geral. Então, o que faltou talvez, e hoje em dia está ganhando mais espaço, é essa informação dada pelo ginecologista numa consulta ginecológica normal, numa mulher a partir dos 30 anos. E hoje a qualidade de congelamento melhorou muito. Né? O aproveitamento, por exemplo, desses óvulos, eles são muito melhores. A qualidade hoje em dia das clínicas, dos métodos, enfim, realmente melhorou muito nos últimos anos. Não, isso é uma liberdade, né, Vi? Pra mulher, gente. É uma liberdade, porque no final das contas é isso. A pessoa tá buscando uma carreira. Hoje é tudo muito diferente, né? Eu falo, os 40 são os novos 20. Claro. Tipo, é verdade. Tipo isso. Então, conclusão, se você tá com 30, nem pensa em ser mãe, só que fisiologicamente o corpo realmente envelhece, não tem jeito, né? Essa questão do congelamento, ela começa historicamente lá atrás, na grande revolução que foi o impacto do contraceptivo oral para a mulher, né? Onde ela pôde definir o momento ideal para engravidar. Escolher. Então, isso veio, e o congelamento já existe desde a década de 80. Olha lá. Lógico que não com os recursos e qualidades, mas a crio, né? A preservação, digamos assim, o congelamento, ele já existe desde lá. Olha lá. Então, essa ideia é uma ideia que já vem trazida e hoje cada vez mais sólida, né? Mas você acha que tinha preconceito, Vi? Porque a gente tem uma geração bastante preconceituosa. Tem ainda uma questão relacionada ao custo, que infelizmente não é acessível a todas as pessoas, mas acho que isso vai se tornar, sim, cada vez mais viável, inclusive de custo. Eu acho que isso é uma meta de futuro, um futuro breve, na minha opinião. E o custo mais alto é do congelamento ou de manter isso? Porque vai mantendo, não, né? É do congelamento. É do processo todo. É, do processo. Porque a manutenção, ela não tem custo muito alto. Ou seja, uma anuidade que você paga, né? Mas eu acho que cada vez vai se tornar mais acessível. E existem vários projetos incríveis envolvendo isso hoje em dia. Muito legal. Que eu espero que se concretizem muito em breve. Acho que vai, Vi. E é interessante porque não só para essa mulher que não tem planos ou até tem no futuro, como eu também entrevistei, tipo, 2 homens que tiveram relação, que eles conseguem pegar um óvulo doado, congelado. Super. Cara, beneficia muita gente. Hoje existem as novas famílias e a nossa legislação, ela tem melhorado em relação a isso, né? Então, hoje, a questão até da barriga solidária, ela tem se tornado mais flexível hoje até pelo CFM, né? Pelo Federal de Medicina que a gente tem, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, hoje, 2 homens, 2 mulheres, né? As novas famílias, elas estão conseguindo concretizar isso de uma maneira mais fácil, né? Mais legalizada. Né? Eu acho fantástico, maravilhoso. Participou na primeira temporada um casal homoafetivo que fizeram, e eles, inclusive, eles falam muito, eles fizeram uma rede social contando todo o processo da dificuldade, falaram que tanto o óvulo quanto a barriga solidária são distintas, não é da própria. Não é da incrível, própria, foi maravilhoso, assim, as informações. Muita gente tem dúvida, né? Se conhece, se amamenta, enfim. Exato. Então, explicar um pouco sobre isso. Foi super legal. Eu tenho uma experiência até com isso, de casos no meu consultório, e muito felizes, assim. Muito incríveis, assim. Não, é maravilhoso. Você faz, Vi? Vocês fazem esse procedimento? Sim, que legal, sim, que legal. Muito legal. E é interessante que, assim, foi o que eu te falei, pra mim tá muito recente essa pauta, e do nada, né? Há muitas mulheres que eu estou convivendo, até, né, por causa da consultoria, estão ou fizeram depois dos 40, perto dos 50, depois dos 50, que é o caso da Cláudia, que nem foi, né, por esse meio, mas, enfim, foi uma loucura tudo isso, assim, né? E aí eu começo a ver as oportunidades que a tecnologia traz, que beneficiam ainda mais a liberdade. Sem dúvida. Né? E é esse espaço que a mulher vem ganhando, a mulher no mercado de trabalho, adiando um pouquinho isso. Infelizmente, a gente tem uma grande questão, a idade. Talvez seja um grande impasse aí, né, na nossa meia-vida em termos de fertilidade. E esses recursos, eles vêm para tornar real isso, talvez viáveis, isso mais a longo prazo. Sim, é isso. Vi, tá, aí você era aquela obstetra de 20 anos. Aí a obstetra pós-maternidade. Agora você é uma obstetra de mãe de adolescente, né? E aí o que eu tô falando, talvez a ternura, né? O entendimento é diferente com isso. Porque eu tô com a minha cunhada, tá com um bebê de 2 anos. Amor da minha vida. A paciência que eu tenho com ele, de tia, de um menino de 15 anos, é completamente... Não é só a paciência, o entendimento dele de bebê, como eu tinha com meu filho há 15 anos atrás, né? Porque há 15 anos eu era essa mãe, queria ser a mãe toda teórica, né, que aquilo, a mãe é aquela, não pode estar nessa hora, não vai comer, não vai dormir no meio da cama, não vai não sei o quê, não vai chupar chupeta, que você vai vendo, você quer fazer tudo perfeito. Na vida real é tudo uma loucura, né, você fica louca. Eu tive problema de alimentação, claro, tive super de uma frustração, então é muita coisa que você vai idealizando na sua cabeça, por mais que você se informe, você idealiza. Só que quando você vive, você, cara, ou você se frustra, ou você se desespera, ou você tem que se ressignificar. Né? Então, nesse lugar de agora, uma mãe de adolescentes, eu vendo crianças, seja meu sobrinho, seja quem for, eu vejo falando, gente,
que custa? Tem nada de... Mas eu acho que vó deve ser uma loucura, porque você fala... Cara, tá demais, é pesado. Mas você vai falar isso, se falar, você vai me irritar. Porque, assim, é o momento dela, é como ela quer ser, como ela quer fazer. E esse lugar também da gente entender que a gente já foi essa mãe, que a gente tá 15 anos na frente. Sem dúvida. Que a gente tem que ter também a compaixão de falar, cara, né, se tá demais, a gente vai tentar amansar. Mas se não, deixa, porque ela vai chegar lá, vai entender. Mas é vivendo. É vivendo. É vivendo. Tanto que a segunda maternidade geralmente é muito mais suave. Total! Você se cobra. E tem aquela brincadeira da chupeta, né? O primeiro cai do primeiro filho, você esteriliza 3 vezes pra dar de novo. O segundo, né? Você limpa pelo menos na roupa pra dar chupeta. O terceiro tem a regra dos 5 segundos. Já dá chupeta direto, tá tudo bem. Então, gente, mas é isso, assim, Vi. Mas essa é um... A gente descomplica. Exatamente. Descomplica, total. Mas é porque, de fato, a experiência é uma bênção, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o que é pesado. Porque a maternidade é pesada, né, Vi? Eu não acho que a maternidade é leve, cara. Não. Lógico que é o maior amor do mundo, que nos revoluciona como seres humanos, nos faz querer ser melhores e deixar pessoas melhores pro mundo. Mas é muito pesado, cara. É pesado. E eu acho que hoje em dia, assim, por exemplo, eu com um que vai fazer 16 e um de 9 anos, né? E eles são de temperamentos muito diferentes, né? Com uma distância grandinha, né? E, mas assim, cada um com a sua característica, né? E eu tô vivendo outras fases, né? Então, por exemplo, meu filho mais velho é mais calado, né? E eu tô ganhando espaço com ele com outras coisas, né? Eu tinha muito medo. Acho que o meu maior medo profissional era uma não compreensão do meu lado profissional pelos meus filhos. Tá. Então, talvez se eu pudesse definir, talvez a palavra que eu mais tremesse era culpa. Mas né? isso acho que todo mundo, né? Mas a coisa, né? E aí, na minha vida profissional, é engraçado que o meu marido, nós estamos juntos lá, desde lá de trás, né? Fizeram faculdade juntos? Nós tínhamos 2 anos e meio de diferença, né? Ele era 5 períodos na minha frente, mas desde aquela época. Então, o que acontece é que ele sempre foi um grande parceiro. E não começamos juntos lá atrás, né? De acadêmicos, depois de residentes, enfim. O perrengue todo. O perrengue, muito perrengue, né? Todo mundo acha que a vida é glamour. Nossa, não, muito perrengue mesmo. Mas, depois de perrengue, eu tenho um negócio para contar legal. E aí, essa questão ele sempre foi um grande parceiro, e como eu optei, né, por uma vida muito que 2 e 2 não é igual a 4, né, então eu não aceito ser madrinha de casamento de praticamente ninguém, a não ser que seja muito próximo, madrinha de batismo, não bebo, né, em público, então também nem pensar, então eu tenho uma vida de muitas restrições. Claro, né? por opção. Por opção e exatamente pelas emergências. Então, sempre houve uma conotação para os meus filhos como se eu fosse meio o super-homem, o Clark Kent. Você falou errado. O Clark Kent fala errado. Enfim, como se eu fosse aquela pessoa que, de repente, olha, eu preciso salvar um bebê que vai nascer agora, vai acontecer, eu preciso botar uma capa, vou voando. Então, sempre teve aquela conotação meio de super-herói, de que eu saía do meio do almoço, acontecia várias vezes isso. Olha, mamãe vai ali fazer uma coisa muito importante, o neném vai nascer, e eu já volto, hein? Então, é rápido. Então, sempre aquela conotação de que eu ia botar uma roupa, né, meio super-herói, depois eu voltava, botava meu óculos e era a mãe novamente ali. Sim. Então, eles nunca tiveram raiva disso. E eles hoje devem ter orgulho, né? Não, muito. Isso é o que eu vejo hoje nos olhos do meu filho mais velho, com entendimento, e é muito especial isso para mim. Claro. Né? Assim, e eles sempre tiveram um outro lado, que a maternidade aqui no Brasil é muito frequente ter a lembrancinha, né? O bem-nascido, né? Um docinho, uma coisa. Então, sempre chegava abarrotada de coisas em casa e já esperavam. Sim. E qual o nome do neném? E o que ele trouxe pra mim? O que eu não sei o quê? Então, sempre chegava abarrotada de coisinhas que ele já esperava. Então, tinha uma coisa friendly ali. Lúdico, né? E uma outra coisa também que era interessante, sempre que eu podia levar para passar visita comigo, eu levava, tentava fazer essa interação assim com eles. Mas a adolescência hoje do meu filho, eu vejo que ele entende melhor o que eu faço. Claro. Eu carrego ele mais para lugares, né? E eu tento me adequar. Mas é engraçado, porque eu falo para as mães, não seja careta, sua filha adolescente não pode ser assim. Não, que isso? Você tá sendo cafona, radical, cafona, não sei o quê. E eu faço igual. Mas eu tava nesses dias com meu filho na praia, ele falou que fez uma viagem, que ele ficou com uma menina, e eu com um copo d'água, assim, mesmo, as coisas legais. Virei o copo d'água, assim, quase mas como foi, sabe? Eu, assim,
Mas Igual. gente, não é fácil, né? Igual. Porque assim, eu entendo o que você tá falando e a culpa fica. É. Eles vão ter os Eu tinha vazios muito culpa. deles? Sim, Terão, sim. né? Como todo mundo tem o seu. Mas melhor ter esse vazio e um orgulho e que vai entender que você tava no seu lugar. Porque se você não fosse essa pessoa se realizando, você não seria uma mãe legal. Não seria. É isso, ninguém consegue ser uma mãe legal se você não tá feliz com você mesmo. Então, primeiro, eu sempre falo, minha mãe fala, primeiro coma, depois você bata a fome do seu filho, porque senão você vai dar com tanta raiva. Minha mãe falou que já cresceu assim, minha mãe é psicóloga, eu também sou. E aí, eu lembro que ela falava, quando eu tava com muita fome, ou eu falava pra alguém dar comida pra você, ou primeiro eu tinha que comer, nem que fosse maluco, pra depois estar com calma. Porque aí uma criança vai fazer sujeira e você com fome irritado, o que você vai fazer? Claro. Então, primeiro coloque sua máscara em você, depois você põe na criança. Sim, é tipo sim, isso, né? sim, sim. Mas o nosso entendimento é que a gente tem que fazer tudo pelos bebês, tudo pelos filhos, nananã, que fica aquela culpa de que, meu Deus, eu não estava presente não sei o quê. Meu Deus, eu não estava fazendo tal coisa. Óbvio que não dá pra fazer tudo. Tem que ter opções, tem que ter escolhas, né? Prioridades. E que nem eu sou uma pessoa workaholic total, tô em tudo quanto é lugar, eu faço um monte de coisa, mas eu tenho prioridades, tem coisas assim. Isso aqui eu abro mão de qualquer coisa, porque isso aqui é importante demais pra ele. Isso aqui é importante demais pra ela. Então tem coisas que não tem um negocio, é isso. Agora, outras coisas sim, gente, porque na hora que eles estiverem aqui também numa festa de amigos, se eu tiver que fazer eles vão. Claro. E é assim que é a vida, né? Então a gente tem que saber viver nesse balance, né, Vi? Total. Cara, que é o balance de tudo. Que é isso, você quer ficar gatinha ao mesmo tempo também. Então você quer se divertir, você quer ter amigos, você quer ganhar dinheiro, você quer ter uma realização profissional. Claro. É muita coisa pra, tipo, né, aquela parada dos pratinhos. É muita loucura isso. E, por exemplo, eu sou uma pessoa. Eu acho que eu tenho uma. Sempre tive. E eu não sabia onde colocar isso. E aí, eu sou muito intensa. E aí eu fui para uma especialidade intensa. Então, eu acho que hoje, aos 44, eu consigo dividir minha intensidade, entendeu? Assim, coisas diferentes. Sim. Eu sou bem mais feliz, assim, hoje em dia. Se eu me olhar 10 anos atrás, me olhar agora, não tô falando isso da boca pra fora. É eu verdade. me sinto bem melhor comigo mesma. 1000 vezes. Eu Sabe? acho que os 40 anos são maravilhosos, assim. Maravilhosos. Se fosse um pouquinho de ruga menos, eu ia amar. Mas eu me sinto bem, eu acho que eu tô bem resolvida, sabe? Não, eu tô apaixonada pelos 40, juro por Deus. Eu sou uma pessoa que, assim, eu falo com vontade. Eu não sei nem o que é 44, porque assim, eu falo 44, eu não tenho dimensão. Já sou tiazona, óbvio, né? Mas, cara, mas tá bom também. Tô amarradona. Assim, é tudo, acho que tudo melhora na vida. Você consegue entender os seus tempos, o que faz sentido, o que não faz, onde você vai desperdiçar ou investir. Hoje eu consigo definir o que me aborrece. Eu não me deixo aborrecer porque não vale a pena. É isso. Entendeu? Eu sempre penso assim, e aproveito assim cada minuto, né? É isso. Me aventuro em coisas que eu jamais imaginei. Eu vi tu com o longboard, sensacional. Várias coisas. Eu acho que hoje eu me dou uma licença poética, assim, mais ou menos. E sabe? tá podendo, né? Não, eu dou risada de mim mesma. Ninguém precisa, sabe? Eu dou risada de mim mesma. Eu mesma me divirto comigo. Eu acho que eu tô nessa fase. Continuo trabalhando horrores, adoro o que eu faço, mas eu sinto prazeres em outras coisas. Eu consigo ter... Que antes era só na profissão. Eu acho que hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira mais clara, mais fácil, né? Gostoso, mais né, Vi? fácil, Aí como é que é o projeto desses 40, tipo assim, imagina diminuir gradativamente a quantidade das 5 mil, vai chegar em 10 mil. Não sei. Eu acho que assim, eu boto uma meta de 50 para começar, de repente, para reduzir um pouquinho. Fazer porque, novos assim, planos. A minha grande questão hoje em dia é a minha restrição de viagem. Eu não posso viajar. Né? É bem complicado isso. Programa isso quando... Mesmo assim, é uma programação muito difícil, mesmo com equipe, com organização. Então, hoje, eu tenho muita vontade de conhecer lugares, talvez, muito óbvios para outras pessoas, mas que eu não pude ainda estar lá, né? Então, isso é uma coisa que eu vou querer viajar um pouquinho mais, sabe? Talvez conhecer o mundo. Claro. Eu adoro conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, né? A minha especialidade me fez uma pessoa... isso eu posso falar de coração, assim, eu sou uma pessoa sem preconceito. Maravilhoso isso, né? E isso me abriu muito, assim, né? Então, eu tenho muita vontade de conhecer literalmente outras culturas, outras coisas, outros mundos. E não só ligado, assim, não é nada glamuroso, não. Aprendizados mesmo. Viver experiências. Sim. Né? Por exemplo, adoro restaurante, adoro. Uma comida diferente, alguma coisa, sabe? Então, experimentar coisas novas, assim. Então, eu quero ter uma janelinha na minha vida para isso, mas que eu ainda tenho uma condição física para fazer esse é o essas problema. aventuras, né? Porque a gente já tá praticamente na
metade, né? Mas eu me sinto bem. Não, mas o grande lance é hoje você tem uma realização profissional muito legal, uma família, graças a Deus, também super bacana. Sim. Então, já tem condições financeiras suficientes pra fazer o que você quer fazer. Então, é nessa hora que tem que entender o balance. Espera aí, também quero isso aqui. Então, como é que eu me organizo pra chegar nisso aqui? Em tempo, né? E é uma coisa assim, hoje eu fecho o olho, eu sonho em alguns lugares que eu gostaria de estar, legal. sabe? De viver. Isso é bem legal. Muito. E aí as minhas pacientes que viajam sabendo disso, me trazem coisas especiais de cada lugar. Assim, hoje mesmo, uma paciente minha veio da Noruega e ela trouxe, assim, uma coisa muito específica da Noruega, um salame que só tem lá, enfim, de alce, sabe? Coisas... Quer dizer, tu vive... Nossa, eu vivo experiências do mundo, mas de coisas assim, uma paciente minha veio do Japão, trouxe um tênis pra mim, que eu sou a tarada do tênis agora. Então, assim, que só tem lá no Japão específico. Então, assim, muito legal. Muito legal. Sabe? Trazem essa coisa afetiva de culturas, de lugares pra mim. É muito legal. Eu amo. E é muito representativo, porque sabem que você tá ali por elas. Não, eu recebo o maior carinho. É claro. Né? Porque, veja bem, você uma gratidão, talvez até sem pensar muito, porque talvez nem se deram conta de que você não foi por causa delas. Sim, tipo assim. Mas, assim, a minha especialidade é muito legal. Assim, Sim, todo mundo linda. pergunta, Vivi, caramba, você ganha tanto presente. Natal, pra mim, é maravilhoso. Maravilhoso. É mais que aniversário, porque muita gente não sabe quando é meu aniversário. 5 de junho, vou avisar pra todo mundo. 5 de junho. Posso falar? Pode. Vai estar perto aqui da... Mentira! Não sei se vai estar... Não, vai ser depois. Vai ser depois. Então tá. Não, mas eu ponho no Instagram, a gente já avisa. Então tá bom. E aí, o Natal, gente, eu sou igual uma criança. Eu adoro receber presentes. E eu abro cada um. E aí, eu sou meio maluca com isso. Eu vou guardando todos. Então, às vezes as pessoas acham que eu não agradeci. Não, é porque tem um momento que eu boto todos na sala, igual criança, e abro todos ao mesmo tempo. Que delícia, entendeu? né? Não tá até dormir juntinho. Isso, então eu tenho esse momento, assim, afetivo que gostoso. É muito gostoso. E uma coisa que meus filhos nunca tiveram raiva da minha profissão, que o Rio de Janeiro é muito pequeno, parece uma cidade grande, mas assim, é pequeno. E aí, quando eu vou encontrando as pessoas na rua, no restaurante, lugares que eu convivo, enfim, né, e com as pessoas que me cercam, é muito comum as pessoas terem muito carinho comigo por eu ter feito, talvez, parte de um momento muito especial da história ali, né? Então, é muito comum, eu já tive até uma experiência com uma grande amiga que tem uma outra especialidade, que as pessoas iam nos cumprimentar. Então, era normal, assim, dar 2 beijinhos nela, mesmo que a pessoa não percebesse. E em mim, dava um beijo, um abraço. Tá. Então, é muito comum as pessoas me abraçarem. Dar um beijo, um abraço. Dar um beijo, um abraço. Mesmo sem perceber. Porque eu tô num local muito, né, íntimo, talvez. Né? Talvez não, muito. E eles vêm muito, é muito comum na rua. Olha qual o tamanho que tá, olha o bebê, como é que tá. E aí, sabe? Claro. Então, e um abraço, um abraço. E os meus filhos veem isso, né? Então, existe uma questão carinhosa, né? De respeito, de carinho, que não tem como ter raiva disso de forma alguma, né? Não tem como. Então, isso foi uma coisa que eles perceberam e o quanto eu amo o que eu faço. Claro, também, né? claro. Não, mas é sensacional, né? Não, você conseguir ter essa realização, continuar nesse processo e só crescer, né? Mas eu acho assim, a minha especialidade, a ginecologia, então, é maravilhosa também. Você fica só na obstetrícia? Não, eu faço a ginecologia e obstetrícia, as duas coisas. Até porque a grande maioria das minhas pacientes obstétricas já são minhas pacientes ginecológicas. E hoje, como eu tenho 20 anos de profissão, eu já faço parto das minhas adolescentes que começaram comigo lá atrás. Gente, lógico. Então, hoje elas já são mães e têm os bebês comigo, assim, eu falo, eu sei o que você fez no verão passado, né? Muito legal, né, Vi? É muito legal. Não, então, e hoje já tem essa história. Intimidade é impagável, cara. Muito. Assim. Então, eu tenho também hoje já essa história, entendeu? Muito que legal. É diferente. Total. Mulheres tiveram filho comigo lá atrás, que estão na menopausa agora, Sim, né? daqui a pouco tá fazendo dos netos, né? Então, ai meu Deus, né? Se tu não parar, né? E aí tem isso muito, né? Desse lugar especial que a gente entra. E eu falo que a ginecologia é maravilhoso, porque, primeiro, a gente sabe sempre a fofoca em primeira mão. É maravilhoso, né? Gente. E aí é ótimo. E tem consulta que eu falo, gente, tem consulta que você fala assim, gente, quando a paciente fala assim, tá preparada? Você não sabe o que eu tenho de conta. Nossa, maravilhoso. Eu falei, tô super preparada. Tem consulta que eu tenho vontade, gente, traz a pipoca, dá vontade de comer.
conta mais. Tem outro que merece um vinho, tem outro que você tem que virar uma tequila. Gente! Então, assim, é muito legal. São histórias de vida. Claro. Né, que são maravilhosas. Então, eu acho que a ginecologia obstetrícia, ela é regada a isso, Nossa, sabe? é maravilhosa, né? De você entrar. Fora que as mulheres são muito mais inteligentes, interessantes, né? Oh. E aí, são histórias, formas de ver. Sim. E a gente vai ganhando uma intimidade. Eu tive uma paciente semana passada que ela, Vivi, eu acho, o que você acha? Fulano de tal, não sei. Falam que eu tô chata, mas não é isso. Aí no final, você acha que eu tô chata? Eu falei, você tá chata pra caramba. Maravilhosa. Não, eu tenho que te falar isso. Não. Então são coisas que a gente consegue entrar numa janela mais Não, e elas difícil. estão numa vulnerabilidade ali, né, Vi? Elas estão ali, sim. preciso de você, e você tá ali num momento muito vulnerável. Sim. Né? E o que eu respeito demais, porque eu ter essa licença poética, essa permissão de entrar ali, né, é muito especial. Eu sempre falo o seguinte, até numa primeira vez de consulta, 50% é você ter confiança em mim tecnicamente. Claro. Os outros 50% é você ter empatia por mim. Eu digo assim, você ir com a minha cara. É óbvio. Porque a pessoa vai falar de coisas muito íntimas, vai ser examinada de um jeito muito íntimo, num ângulo que muitas vezes nem ela mesma se conhece. Totalmente. Né? Então, a gente precisa ganhar esse espaço ali, né? Só dizer uma coisa muito simples, a pessoa nunca me viu. Pessoalmente, fala, olha, tudo bem, agora você vai pro banheiro, você tira sua roupa. Péssimo aquele momento, né? Que a pessoa vai se despir. Então, isso é uma permissão muito grande, com todo respeito, né? É isso. Então, eu acho que esse lugar é um lugar que a gente tem que botar ali dentro de uma... Eu digo que é mais do que um confessionário, de um lugar muito especial. Muito especial, Vi. Isso é... E faz completa diferença esse amor que você tem legítimo. Aquelas pessoas do próximo, né? Vão fazer... Não é. E que tem muito, né? Que tem muito. Infelizmente. Infelizmente, mas é uma verdade, né? E, por exemplo, minha filha ficou menstruada agora, né? No final do ano. E como é que eu faço lá, entendeu? Eu falo, gente, eu preciso ir pro Brasil. Porque primeiro que com 12 não é ainda gineco que atende. Ainda é pediatra, e o assunto ainda é outro. Então, assim, eu que tenho que ficar ali conversando, falando as coisas, e quando vier pro Brasil. Mas é isso, porque é completamente diferente a maneira como a gente lida aqui. Claro, completamente. E como é lá, né? É complicado, mas enfim, a gente vai levando. Ô, Vi, e como é que é, por exemplo, eu vejo você tem, obviamente, todo o teu time lá. Sim. E como é que é tu? Porque eu vejo você também muito ativa na rede social. Sim. E com tua vida louca, e com tanta coisa. Você tem time também de rede marketing? Não, na realidade, eu nunca quis ter uma empresa cuidando disso. Tá. O que, normalmente, eu tenho alguém que me ajuda. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Carol, hoje em dia. E são pessoas que não trabalham diretamente com isso. Tem, muitas vezes, outras profissões. Mas que talvez... Eu sempre falo o seguinte, você tem que entrar dentro da minha cabeça, né? Tudo que é colocado ali sou eu junto, milimetricamente. Tá. Tudo que é escrito, cada foto, cada coisa, cada ideia. Muitas vezes eu preciso... Vamos botar num formato bonitinho? Vamos buscar uma foto, talvez, que tenha isso? Então, Porque você tem uma identidade, você tem uma linguagem. Eu tenho. E sou eu ali, literalmente, tá? Mas eu tenho essa ajuda, muitas vezes... Vamos buscar uma foto? Aí me dá as opções. Isso, sabe? Aí ela só faz o design ali. Não, mas hoje ela já consegue me trazer alguma coisa... Uma matéria que saiu, por exemplo, enfim, de uma questão médica nos Estados Unidos, numa ideia. Isso, ela já conseguiu entrar nesse ambiente, entendeu? Então, eu sempre quis estar presente. Eu acho que se não perde a minha cara. Eu nunca quis estar ali falando sobre... Vamos falar sobre candidíase, sobre algo. Eu queria que tivesse uma vibe. A tua. A minha vibe. Claro. Entendeu? Entendesse que sou eu ali. Né? E que tu ali, se diverte, debocha. Então. A ideia não era ali estar fazendo uma consulta, claro, né? Claro. Mas estar ali passando algo motivacional, passando uma ideia, passando uma coisa muito ligada à saúde de uma forma geral feminina, né? Eu acho que cuidando de mulheres, né, sendo gineco-obstetra, eu talvez tenha essa entrada, inclusive sobre questões sexuais, mesmo, né? Tabus. Muito. Eu tento não entro em nada polêmico, não gosto, não quero. Nem precisa. Eu nunca foi uma coisa que eu sempre fugi um pouco sobre coisas polêmicas. Tento falar com uma naturalidade, porque eu vivo de uma maneira natural mesmo, né? Sim. E o momento da rede social é quando dá. Então as pessoas, qual é o tempo? Gente, não é tempo. E às vezes tem um segundo, aquele vídeo que eu coloco, acho que eu vou falar sobre isso. Eu faço uma vez só. E aí eu tenho a Amanda, que é minha
enfermeira de sala, né? Que a Amanda já sabe. Amanda, eu tive uma ideia, deixa eu falar 3 segundos. Aí eu já vou por um canto, a janela do meu consultório, porque é tudo luz indireta, é meio ruim isso. E vamos falar sobre isso. Aí eu clico ali, taranana, puf, já foi, eu tô atendendo. Então, é bem no sopetão. Sim. Tudo que eu coloco em stories é bem de sopetão. Não, até quando tu pede dica ali, não, grava rapidinho o não vídeo. foi. Eu faço isso com... Gente, eu faço isso com você. Aí eu tipo... Tá, Lu, você consegue mandar um vídeo rapidinho pra mim de 1 minuto, só dando a dica de tal coisa? Mas é isso. Mas é literalmente isso, entendeu? É uma coisa assim, eu vou bem de sopetão, é bem instintivo. Eu tento não fazer aquela coisa muito engessada, não. Acho que vem a ideia na tua cabeça, vamos lá, rapidinho. Porque senão eu não tenho esse tempo mais pra fazer, entendeu? De verdade. Sim. Então, e tento buscar, muita gente pensa, mas o que você mostrou? Atividade física, por que você mostra? Eu mostro, na realidade, pouca coisa relacionada muito à minha vida mais pessoal. O que eu mostro está relacionado, talvez, ao que eu queira passar, de que foi positivo para mim, né? Da atividade física, que é uma coisa importante. Da gente ter um pouquinho de lazer, que é importante. De sair um pouco da caixinha. De experimentar. Né? De experimentar. De ser um pouco audaz, né? Essa coisa que a gente estava falando antes do surf, sei lá, síndrome de Peter Pan. Não, eu acho que eu saí da casinha. Maravilhoso. Eu fui para a minha zona de desconforto. Maravilhoso, né? gente. E foi incrível pra mim. Eu fui por causa do meu filho, nunca imaginei, né? E foi uma coisa que foi tão legal. Imagino. Entendeu? Eu fiquei, gente, eu na primeira aula de surf, eu esqueci que a gente tem uma entrada pelas narinas que a gente não consegue tapar. Eu falei, eu vou fechar a boca, eu não vou beber água, né? Água do arpoador. Entrou até o olho. Não, eu no final da aula, gente, tô com o estômago cheio, eu tinha bebido 2 litros de água pelo nariz, com certeza. E meu biquíni tinha tanta areia. Que, criança pura. Criança. Meu cabelo, assim, era um nó. E, Marcelo, você tá bem? Eu falei, não, tô ótima, eu vou me recuperar. Um pouco ralada, mas assim, eu só falei, eu só preciso de um antiparasitário, alguma coisa que eu engoli muito água do mar. E eu falei, gente, que loucura isso. Literalmente, acho que eu levei tanto caldo, me deu uma sacudida aquilo. Sim. Mas a coisa e foi uma experiência legal, porque eu fico muito indoor, né? O consultório, hospital, que eu não sei o que é dia, que é noite. Eu treino na minha casa muito cedo, com meu santo personal, coitado do meu personal. Maravilhoso. Cedinho. Nossa, meu personal, coitado. Ele sofre comigo. Luiz, 4 da manhã, Luiz. Caraca! Ele tá lá, sempre. E aí, incrível. E o meu professor de surf, que eu preciso me identificar com as pessoas também, tá? Que foi uma pessoa incrível, e que me dá vários fora. Briga comigo, acho ótimo, entendeu? Te põe no teu lugar, me bota no meu lugar, entendeu? Me deu uma bronca, disse, seu corpo está aqui, sua cabeça não está, entendeu? E eu lá tomando caixote, ouvindo aquilo. Só não engole mais, só não põe mais água no nariz. Mas assim, são coisas que eu fui pra minha zona de desconforto. Isso. E me fez muito bem. Claro, entendeu? claro. Aquela até coisa, novas sinapses vão acontecendo, aquela coisa, think outside the box. Claro. Eu fiz isso. Claro. E se eu puder aconselhar as pessoas, né, aí eu voltei pra minha box, digamos assim, bem melhor. Claro. Não, entendeu? E você produz até muito mais, você tem outras inspirações. Inspirações. Claro. Foi exatamente isso, entendeu? Então, se me chamam de síndrome de Peter Pan, então gente, isso. Maravilhoso, mas não foi isso não. Mas esse se me chamam é um julgamento. Mas eu acho que é muito mais. É muito mais. E foi incrível pra mim. Mas é julgamento de quem julga. Não, e eu levei tanta paciente minha, sabe? Foi tão incrível. Tem várias pacientes minhas agora surfando junto. E amigas, gente. Carreguei as amigas. E é um barato, sabia? Mas é sobre... Você foi nessa tua zona de conforto, né? Tipo, desconforto, que você foi lá e se propôs. A minha mãe, quando tinha minha idade, né? Uns 44, começou... Eu tava correndo, ela começou a correr. Ela fez a minha maratona em Miami com 60 anos. Nossa, meu pai, com 60 e pouco, começou a fazer jiu-jitsu, já tá trocando não sei quantas faixas, tá amarradão no jiu-jitsu. Então, assim, isso com 60 e pouco, então, quer dizer, a gente ainda tem mais 20 ali pra chegar... Toda hora é hora de você aprender uma coisa nova. Sem e você dúvida. Se colocar, né, se dispor a aprender uma coisa que às vezes você nem pensou. Né? Tipo, é uma coisa muito... e não tem nada de Peter Pan. Assim, é o momento, é a hora, é agora e vou. Porque se você ficar nessa, já passou meu tempo, não é mais tempo pra mim, não tem mais idade pra isso. Cara, morreu, né? Porque... Não, e é uma coisa muito engraçada que eu me pego na internet, quando eu ia pesquisar, sei lá, uma roupa, um sapato, eu tô no tênis, roupa de borracha, eu falei, gente, eu tô... mudei tanto. Uma coisa, nossa, que loucura, engraçado, né? Roupa de ginástica. E foi muito bom. E uma coisa que também
a tal da licença poética da saída dali, da sua zona de conforto. E o Rio de Janeiro tem uma coisa muito peculiar, ele te permite isso, né? É cool você sair cheio de areia, de Havaiana, toda, aqui não tem... né? Nossa, então a coisa de sair da praia, tomar café como você tá, e, sabe? Eu pego a minha bike, isso foi tão bom. Eu digo que foi libertador, assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Você tá sempre super arrumada, sempre ali, né? Não, mas eu acho que esse momento é o mais chique de todos. Claro. Quando eu tô assim, maravilhoso. Né? Porque você tá você, né? Você tá com a tua alma ali. Eu tô com a minha alma ali, tô só eu e eu. Que é delícia, muito legal. né? Isso não se compra. Não, tem isso jeito, você falou né? de você mostrar esse estilo de vida, eu acho maravilhoso, porque você tá. É uma inspiração. Eu acho que a rede social tem que ser pra inspirar. Né? Tudo bem, muita gente tá lá só pra se divertir, pra passar tempo. Mas se você põe seu tempo ali, que seja inspirador, que mude sua chavinha de alguma maneira. Sim, né? mas eu tô, na realidade, como mulher, e com as questões que eu também passo igualmente, Claro. né? Tentando falar para uma outra mulher, né? Isso. Ali, né? Uhum. E tudo, a rede social, eu comecei a olhar com um jeito diferente, foi muito na quarentena, quando todo mundo estava com medo, né, da questão da Covid, com toda razão, mas eu enfrentei outro problema muito maior. Aquela questão do confinamento, do homeschooling, do home office, trouxe questões graves, né, de depressão, de crises do casamento, né, de problemas sexuais importantes, casais que não conviviam tanto assim, né, e elas trazem isso para mim, né, olha, eu quero me separar, eu não tô feliz, eu tô, enfim, e que não tinha nada a ver com a doença em si, sim, né, Era emocional. aquela questão do confinamento, claro. E o que trouxe, sob ponto de vista, eu falei, eu preciso falar sobre outra coisa que não a doença. Eu falei, não vou falar sobre isso. E comecei a falar de vibrador, sobre autoconhecimento, claro. sobre prazer individual. Que é no teu lugar de fala, inclusive. De autoconhecimento. Comecei a falar porque eu adoro gargalhar com as minhas amigas, eu falo, né? E eu tentei falar dessa forma. E eu me lembro do meu marido falando assim, mas você vai ficar confortável em falar sobre vibrador? Eu falei, eu acho que vou, porque mesmo que eu tente falar de um jeito diferente, eu não vou falar de um jeito vulgar, eu vou falar de uma maneira muito mais didática, que é. E não vou ficar constrangida, porque eu sou médica, eu tenho que estar, claro. né? E aí sim foi. Comecei a falando sobre isso e era engraçado que as minhas pacientes 60 a mais chegavam, Vivi, me dá uma dica sobre Maravilhoso. E era o máximo. Que legal. E aí eu me via nas consultas ginecológicas com a minha mesa de vibrador, assim, de ponta a ponta, né? Uma vez eu estava com todos tremendo ao mesmo tempo, eu falei, gente, isso é o máximo, muito né? Muito divertido até. E as minhas pacientes gargalhando, então quando elas começaram a rir, eu falei, eu cheguei onde eu queria. Né? Eu queria esse ponto. Mas você não acha que essa tua, que nem quando teu marido perguntou, tal, será que de repente há 10 anos atrás você teria esse conforto de falar sobre isso? Talvez não. Porque eu acho que os 40 anos traz isso. Traz. Eu acho que a confiança, o tempo, a maturidade, né? Eu acho que me deu... É um arriscar diferente, Sim, né? Você se propõe a correr o risco. Exatamente. Eu me propus a correr esse risco, né? Isso. Eu sabia que eu não iria dar nenhuma conotação que, Exato. enfim, pudesse levar para um outro lado, claro. né? E a abertura que eu tive em relação a isso foi enorme. E a demanda das minhas pacientes em relação, né, a isso, a dúvidas, enfim, foi incrível. Muito né, legal, sobre né? isso, né? E abre a cabeça delas, uma coisa que elas nunca pensaram, elas vão também tirando os preconceitos delas. Sim, mas abre uma lojinha, inclusive, lá, tu põe já para vender online. Olha, foi incrível. E quando realmente eu sentia elas gargalhando sobre isso, eu falei... Você cheguei conseguiu, lá. exato, eu cheguei incrível. Lá. Porque mesmo rindo, indo para um lar mais cômico, talvez, claro. mesmo assim você passou a informação. Sim. Ela absorveu aquilo. Completamente. Mesmo que ela não pratique, que ela não use, ela entendeu. Sim, então, sabe que existe isso ali. é uma abertura mesmo para outros horizontes, para outras coisas. Então, isso foi muito legal. Começou aí, acho que no meio de 2020, esse meu olhar para a rede social um pouco mais especial. Sim. Não, e você veio porque eu falo, engraçado, é porque quando a Dandinha falou, mas ela vai conseguir vir isso que eu falei, galera, olha só, é que as pessoas têm uns conceitos da gente, às vezes. Mas você não sei o que. Gente, sim. A gente tem umas prioridades da vida também. Tem coisas que eu faço questão. Aliás, muito obrigada por você estar aqui, porque eu sei isso que eu tô falando. Então, se a gente tem tanto que olhar, com a nossa idade especialmente, né? No lugar que a gente tá, você está. Você se propor a vir... É muito especial, juro. Assim, me sinto muito honrada em tê-la aqui, porque é uma verdade. Você não iria atravessar um Rio de Janeiro por qualquer pessoa, por qualquer lugar. Não. Entendeu? Porque eu acho importante estar falando sobre isso, né? Sim. E quando eu falei daquela rede de apoio também, Thalu, você tá dentro dessa rede de apoio, né? Quando a gente fala de profissionais sérios, que você confia, que você indica, isso e entre a gente aconteceu naturalmente. Total. Super. Foi uma coisa, olha, eu gostei disso, tal. Então, foi uma coisa que
que é importante, sabe? Super. Eu acho que informar, tá junto. E eu me sinto essa mulher para quem eu falo, sabe? Mas Hoje eu sinto. E você sabe, Vi, que essa questão da assessoria, ela é super bacana, porque assim, e tem essa questão também de lealdade e confiança. Acho que foi por essa razão que eu cresci tanto, assim, eu pessoalmente até chegar no time e tal. Porque a relação que a gente tem com as lojas parceiras não tem comissão alguma. Sim. Você entende? Então, assim, no momento que eu tô falando pra você, olha só, se eu tô te indicando uma coisa caríssima, porque, cara, vai fazer muita diferença na tua vida. Se eu tô falando, não precisa disso, pega isso, pra mim não tá fazendo diferença nenhuma. Vai fazer pra você, tipo, pro seu dinheiro, pro seu bolso, ou pra sua, né, pra qualidade que você tá adquirindo. Então, isso, no boca a boca, as pessoas, quando vão passando pela experiência, Você passa credibilidade. você fala, gente, é tipo assim, porque também compra com o olho fechado. A pessoa, eu lembro do pai falando assim: olha, você manda botar no carro, bota. Quer dizer, se você manda comprar na loja, eu tô comprando, não sei pra que serve, você tá falando pra comprar. Então, olha também o nível de confiança que eu tenho no momento também vulnerável. Sim, né? sim. Se você tem que ser muito leal, você tem que ter um entendimento de que, assim, gente, também é um momento muito especial. É diferente, é uma diversão, é um momento que você tá ali totalmente no momento que, né, que não é a atenção de gerar uma vida, mas faz parte desse contexto da maneira talvez mais divertida. Claro. Eu E falo, muito é bom. delicioso. É delicioso. Eu gosto de fazer. É muito legal. Eu, hoje em dia, assim, sabe? Sim, tu fala, vamos dar dicas, vamos sei o quê. É E divertido. sabe uma coisa legal que acontece? Muita gente não sabe. Como as minhas pacientes sabem que sou eu ali, e eu falo, olha só, quando você olhar uma coisa interessante, manda pra mim no inbox. Então, minhas pacientes me mandam várias coisas. Então, várias coisas, foram ideias, as minhas pacientes me mandam inbox. Legal. Entendeu? Olha que legal, isso aqui maneiro, Vivi. O que você acha? Eu também recebo. Hoje mesmo, uma paciente minha me mandou uma matéria super importante, legal. Quero ouvir você falando sobre isso, olha entendeu? Que bacana. Então é legal, e elas estão super ligadas, né, Vi? Super ligadas. Super. E tá, me conta assim, desses projetos todos, né, que você já, né, essa nova revolução de Vivi 40+, profissional materna, nessa redução de poder, de repente, viajar, como é que é teu projeto, assim, até 50? Eu ainda quero aproveitar essa intensidade, né, mas com esse outro olhar. E eu fui para um outro lugar também, tá, Lu, que eu senti muita falta, talvez nessa fase dos 40+, né, que eu sempre trabalhei, né, muito na rede pública, enfim, isso lá no passado, depois fui, né, para o meu consultório, enfim, na minha vida acadêmica. E hoje, depois dos meus 40, eu quis resgatar algumas coisas para mim, Viviane, sabe? E quando eu fui resgatar, que entra atividade física, pensar fora da casinha, eu quis também profissionalmente levar isso para outro lugar. Então, eu tenho alguns projetos que, junto com a minha equipe, e para outro perfil de paciente com outras carências, com outras questões, e que eu tenho um prazer enorme de ir, de estar junto, de acontecer nisso, sabe? De movimentos. Então, isso... Profissional ainda, nesse profissional, mas de assistência de informação, né? Legal. Mais social também, você diz? De trabalhos sociais, bacana, sabe quando você faz pelo outro, que você sente que você faz muito mais por você do que pelo outro? outro? Mas eu sinto absolutamente isso. Quando a gente doa, a gente dá muito mais pra gente. É muito especial. Legal. Toda vez que eu faço, né, e com uma certa frequência, eu volto reabastecida. Assim, mas é verdade, é verdade. E cheia de vontade pro meu lado profissional cada vez mais. Altamente inspirador. Coisa boa. Altamente inspirador. Coisa boa. Então, eu tenho um projeto chamado Na Lata, que é na Oficina de Sucesso Rocinha, que existe há mais de 30 anos. E que é todo um trabalho de informação para as mulheres de todas as faixas etárias. Grupos que começou com adolescentes. Que máximo. Que quiseram aprender na escola sobre sexo e não sabiam como falar isso, que é uma escola de aptidão. E aí a coisa cresceu, é muito legal. Que legal, assim, então já acontece. Acontece. Que legal, que máximo. E a gente são maravilhosos, é muito legal, uma ONG. Legal. E isso foi meu projeto na fase dos 40+. Então, de realização pessoal. Então, até 50, eu tô no mix, que eu acho, de trabalhar intensamente e realizar coisas para mim. O projeto, ele veio nesse lugar também, sabe? E olha como você tá realizando pros outros. Mas foi muito especial para mim. Que legal, foi um grande crescimento também, Imagino. assim, sabe? Para mim. Como pessoa envolver e poder doar um pouco ali, sim, né? Sim. E nos 50, eu divido, assim, talvez a viagem, começar a viajar mais um pouco. Hoje eu tento fazer umas escapadelas, assim, mas talvez um pouco mais pouco mais de tempo. um pouco mais de tempo, entendeu? Sim, eu queria, assim. Não, vai dar certo. Vai se organizando agora. Vai, tá super, já tá tudo dando. A coisa vai chegando, né? Ouvi, você quer deixar algum recado, alguma mensagem importante pra mulher? Uma pergunta. Pergunta agora pessoal e de ginecologista. Reposição hormonal.
a sua... Tipo, eu faço reposição hormonal, Sim, né? uhum. Eu ponho gestrona desde que minha filha nasceu. E pra mim fez completa diferença na vida. Depois dos 40, então, vejo muita diferença. Qual é a sua opinião, 40... A sua opinião não, profissional e pessoal. Você faz pessoalmente a reposição? Eu faço uma regulação hormonal, né? Eu tive uma irregularidade que Tá. eu corrigi. Pra ficar, Mais manter estável, sim, estabilidade. sim. E qual a sua opinião sobre isso pra mulheres? Porque assim, eu vejo muitas mulheres também com preconceitos. Sim. Né? Eu acho que hoje a gente tem que se basear cientificamente sobre isso. Por exemplo, os congressos sobre climatério e menopausa, eles eram uma portinha nos congressos de ginecologia. Hoje, eles são congressos isolados, que eles acabam muito rápido as inscrições, que envolvem não só ginecos, como endócrinos e clínicos, tá? Então, são maravilhosos exatamente pela quantidade de publicação científica que a gente tem sobre isso. Então, acima de tudo, saber se é um desejo, informar essa paciente sobre riscos e benefícios. Claro. Saber se era um desejo ou não. E se não houver uma contraindicação, avaliar sim, se possível. Porque nós estamos vivendo mais. Né? Aos 50 anos, a gente não chegou nos 2/3 de vida da gente, a gente chegou só na metade. Então, a gente tem que pensar na terapia hormonal não só sob o ponto de vista, né, estético, nada disso, mas em termos de massa óssea, Sim. em redução de risco cardiovascular, redução da incidência de outras patologias de hipertensão, enfim. Então, eu sou a favor, se existe um desejo, mas acima de tudo, se não existe uma contraindicação. Claro, claro. Mas eu sou a favor de sempre buscar o equilíbrio, porque existe a terapia hormonal e existem as terapias também não hormonais, né? Então, existem as várias naturais. opções, né? Ou mesmo outros medicamentos não hormônios, tá? Então, o que eu busco sempre é o equilíbrio, sim, e não deixar cair a qualidade de vida. Então, a mulher, hoje em dia, ela quer manter a qualidade sexual, a Isso. qualidade óssea, a qualidade cardiovascular, a continência urinária, né? E olhando por esse aspecto, eu sou mais a favor, sim. Mas analisando isso individualmente. Não, totalmente, totalmente. Mas é que eu vejo que ainda é tabu pra muita gente. Mas o tabu, eu acho que ele pode ser quebrado com informação. Informação, E sem publicação dúvida. científica. Eu acho que quando a gente tem um respaldo na literatura mundial, né, em respaldo médico correto, Claro. sério, a gente traz isso para um outro lugar. Sim, sim. Porque é isso, né? Claro. Lógico que a gente vê meninas hoje de 20 e poucos anos usando com outra... Né, com outra conotação, com outra Certo, busca, né? Mas eu vejo que assim, porque de fato tudo muda, né? Depois Sim, dos 40. sim, muda. E é isso. A e partir muitas... dos 40, a gente tem redução já de estrogênio, De tudo. progesterona, testosterona. A gente já não produz colágeno desde os 30. E a gente Exato. começa uma coisa chamada de sarcopenia, que é uma perda de massa óssea muscular. Entendeu? Sim, Então, é verdade, uma isso loucura, acontece. Piora de TPM, É irregularidades menstruais. A primeiro sinal do climatério não são os fogachos, os calores. É a mudança do padrão de sono. Olha lá, que interessante. Que começa. Então, E muitas vezes a mulher atribui ao cotidiano dela. é isso. Não, porque até entender o que está acontecendo, já passou um monte de coisa. Então, Hoje se fala muito da chamada janela de oportunidade. Você atuar logo na primeira janela, na primeira oscilação. até porque, Vi, por exemplo, hoje muito mais se fala sobre o climatério, o que a mãe pós-parto sofre, a queda hormonal, as depressões, tudo que acontece. Então, isso é muito fácil de você encontrar informações. Quando a mulher chega nos 40 a mais, que começa a ter problemas de sono, problemas de libido, enfim, às vezes ganho de peso, às vezes não, às vezes perda de peso, várias coisas que vão acontecendo com a falta de hormônio, ali não tem muita informação, assim, pessoas claramente falando, Sim. né, assim, na rede ou enfim. E aí acaba que ela não sabe que aquilo é uma questão hormonal ou alguma coisa que ela possa resolver, seja de maneira hormonal, ou seja de maneira algum tipo de medicamento ou qualquer coisa. Então, por quê? Porque não é um assunto tão falado quanto o climatério. Não é depois do parto. Exatamente. Eu não vejo isso. Mas é uma coisa que cada vez mais a gente tem que trazer isso para uma realidade, É entendeu? isso, né? Claro, sem sombra de dúvida. Porque né, exatamente o real, o mundo real, Exatamente. né? E que você não precisa sofrer por isso mais. Eu acho que é a grande questão. Exatamente. Você pode equilibrar. É só se informar. Claro. Tudo é sobre informação, né? Claro. E querer melhorar, porque também não adianta se informar e ficar no mesmo lugar. Não, de jeito Exatamente. nenhum. E uma última mensagem que você queira deixar pra mulherada que vai nos ver, tanto as que vão ter bebê, quanto as que já estão na nossa idade. Eu acho que muita gente me pergunta assim, Vivi, quem é a mulher do futuro? A mulher do futuro é agora, né? Eu acho que, acima de tudo, é uma mulher livre. Hoje eu falo muito isso, termino geralmente as minhas aulas em congresso assim. A mulher de hoje é uma mulher livre. É uma mulher mais empoderada e é uma mulher que sabe mais de si. Então, seja essa mulher, entendeu? Seja livre. É isso, que sabe mais de si. É. Isso aí, maravilhoso. Eu amei, você gostou? Eu amei. Eu também amei. Falo Ó, a gente muito, né? conseguiu, ó. Chegamos nos 52 minutos, ó. E foi rápido, foi né? rápido. E foi Voou, rápido. verdade. Muito obrigada. Obrigada, tá Foi bom. maravilhoso ter Delícia, vocês aqui. viu? Ó, gente, espero que vocês tenham curtido. Espero que a mulherada da nossa cidade tenha se conectado. Saia da caixa, quem tem medo de sair, quem tem medo de julgamentos. É isso, gente. No final das Muito contas, bom, né? como disse Glória Maria, quem vai morrer, quando eu vou morrer, ninguém vai lá se colocar no meu cachorro no meu lugar. É, claro. É não. isso, gente. A vida é essa, a vida é hoje, a vida é agora. Tem que
que fazer o que tem vontade. É isso aí. Né? Muito obrigada, gente. Em breve, a próxima temporada. Eu falei que estou fechando com chave de ouro. Pois é, olha que não chique. esquece, ó, a gente tava falando sobre assessoria. Primeiro, Vivi é maravilhosa gineco, obstetra aqui em Rio de Janeiro, todo mundo já conhece. Então, quem quiser, vá conhecê-la, quem não conhece ainda, gravidíssimas ou mesmo agora, mulheres de 40 a mais também, você atende? Sim. Mulherada. E também, quando estiver grávida, souber de uma grávida, vai fazer assessoria lá comigo, ó, com o meu time, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou em Lisboa. Vale muito a pena, como eu contei, não tem nem comissão de ninguém. É muito legal, muito assertivo, economiza tempo e dinheiro. E se você tem produtos aí que seu bebê não usa mais, põe pra circular na minha plataforma Second Hands and Outlet Baby, porque a nova era é circular e é ecológica. Obrigada, te vejo na próxima temporada.